Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta por mim e Cris com a prece inicial, pela nossa irmã Eliane, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo com os comentários do nosso irmão Ney. Vamos emanar luz e energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com o estado de cada um. Vamos dar início a mais um Evangelho. Vamos acalmando as nossas mentes, conectando com os nossos mentores e os irmãos espirituais aqui presentes, agradecendo essa oportunidade de mais um aprendizado. Agradecemos o auxílio que recebemos, pois os ensinamentos do Evangelho nos auxiliam na nossa reforma íntima, para tornarmos pessoas melhores e praticar o bem para o próximo. Que essa luz do Evangelho abrange todos os lares, abrange os nossos corações, todos aqueles que se encontram em hospitais, nos asilos, nas creches, e qualquer tipo de desequilíbrio espiritual e físico. Pedimos o auxílio e proteção ao estudo de hoje. Assim seja, damos graças a Deus. Agora vamos dar sequência com a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O vaso. Que cada um de nós saiba possuir o seu vaso com santificação e honra. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. A recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama, sombras e em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos de alimentação. Além, surgem excessos inconfessáveis. Existência numerosa esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não falta um recurso de bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é nossa alma mortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai, compreensivo, não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, transformam-no outros em máquinas de gula carniceira, quando e não despedaçam os choques do prazer delituoso. Em obedecer aos impositivos do equilíbrio, a lei divina reside, a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e de razão. Raros saem delas integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um.
O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo. É imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Então, meus amigos e amigas, esse texto é bem atual, como ele diz, onde as pessoas estão valorizando muito o corpo, muito exageros, sem levar em conta a saúde e as repercussões. Ele diz: o corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expande e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter um equilíbrio entre suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. E ele fala das ascetas, que não dá nenhuma importância ao corpo, e dos materialistas que querem negar a alma. Dois sistemas violentos e insensatos, tanto um como o outro. Ao lado dessas duas grandes correntes de pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes, sem convicções e sem afeições, amam com frieza e não sabem aproveitar a vida, demonstrando as relações que existem entre corpo e alma, assinalando-lhe que é preciso cuidar dos dois, pois que um depende do outro. Amém a alma, mas cuidem também do corpo, que é seu instrumento. Ignorar a necessidade que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são não responsáveis porquanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Por acaso, serão mais perfeitos em martirizarem o corpo e continuarem egoísta, orgulhoso e não praticando a caridade para o próximo? Não, a perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se nas reformas que conseguirem impor ao espírito e não ao corpo. O espírito precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados, dominados, pois esse é o meio de torná-los mais dóceis à vontade de Deus. É também o único caminho que o conduzirá à perfeição. Gratidão, um abraço a todos. Prosseguindo a nossa reflexão do capítulo 156, o vaso, do livro Vinha de Luz, traz uma profunda reflexão sobre a responsabilidade que temos perante o corpo físico, considerado um vaso sagrado, confiado por Deus à nossa alma imortal. Emmanuel, através de Chico Xavier, alerta para os abusos cometidos pela humanidade, como os excessos na alimentação, os vícios e prazeres desregrados, que degradam esse templo divino. A mensagem, ela ressalta que, embora a misericórdia divina nos ofereça os recursos como a higiene, a temperança e medicina preventiva, cabe a cada um zelar por esse patrimônio com equilíbrio, respeito, evitando a autodestruição. Fazendo uma analogia do vaso, ilustra a necessidade de santificação do corpo. Não por ascetismo,
mas como expressão de honra à vida e à lei divina. Muitos, no entanto, negligenciam esse dever, esperando milagres para reparar seus excessos, sem assumir a responsabilidade por suas escolhas. Emmanuel enfatiza que o resgate é individual e que mesmo o amor paterno não pode substituir a consciência pessoal. A verdadeira proteção do vaso está no exemplo e na educação moral, que inspira o autocuidado e o discernimento. A lição central é um chamado à maturidade espiritual. Possuir um corpo é uma santificação e honra, significa reconhecê-lo como instrumento de evolução e não como um objeto de satisfação efêmera. Quando desrespeitamos, colhemos as consequências dolorosas, como doença e desequilíbrios, que reflete essa desconexão com a sabedoria divina. A vitória, portanto, está no domínio sobre os instintos, alinhando-se às ações e pensamentos e aos princípios elevados que dignificam a existência. Por fim, meus irmãos, esse capítulo nos convida a uma autorreflexão, como temos cuidado do nosso vaso. Será que o tratamos com reverência que merece ou submetemos a vícios e paixões? A resposta define não apenas a nossa saúde física, mas o nosso progresso espiritual. Honrar o corpo é honrar a vida que Deus nos deu, transformando em um veículo de luz e serviço em vez de um fardo de arrependimento. A santificação, assim, não é um peso, mas um caminho de libertação. É gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece final. Divino Mestre Jesus, encerramos esse momento de estudo e reflexão do Teu Evangelho com o coração repleto de gratidão. Que as lições recebidas hoje se transformem em luz para os nossos passos, orientando-nos no caminho do bem, da fraternidade e do amor ao próximo. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática os ensinamentos divinos, santificando nossos pensamentos, palavras e ações em honra à Tua sabedoria infinita. Que a paz do Teu reino permaneça em nossos lares, envolvendo todos com a proteção e harmonia. Afasta de nós as sombras da ignorância, do egoísmo e da discórdia.
fortalece os nossos laços familiares na fé e na compreensão mútua. Que os bons espíritos que nos assistam, inspirando-nos a viver com simplicidade e caridade e discernimento segundo os teus sagrados exemplos. Concede-nos, ó Pai, misericórdia, saúde do corpo e da alma, para que possamos cumprir nossa missão com alegria e devotamento. Que tua bênção nos acompanhe a cada dia e que estejamos sempre unidos na prática do bem, até que nos reencontremos contigo na vida eterna. E assim seja, em nome de Jesus, nosso guia redentor. Gratidão.